Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, como vocês podem ver, estou aqui com essa bagunça para arrumar, para ajeitar há alguns dias, confesso. E enquanto eu ajeito tudo aqui, eu vou trocando uma ideia com vocês sobre as questões das redes sociais e tal, e o que eu tenho aprendido e sido ministrado sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, de forma alguma, eu tô aqui para falar mal de rede social ou para falar que a gente não deve usar, porque efetivamente, assim, eu acho que as redes sociais, elas são hoje é o que nós temos na nossa geração, sabe? Tipo assim, nessa geração atual agora, é o que a gente tem para comunicar com as pessoas, para poder falar sobre o evangelho, para poder pôr tudo no lugar, assim, em relação a... Tá, me perdi aqui. Para comunicar com as pessoas, para matar a saudade de quem está longe, ou seja, a gente consegue falar com pessoas que estão literalmente do outro lado do mundo, entende? Consegue manter uma conversa, consegue ver, consegue se atualizar. Então, tipo assim, é uma benção mesmo. Só que eu acho que eu vou falar de mim agora, né? Eu perdi um pouquinho a mão, sabe? Eu comecei a usar demasiadamente, assim, demais. E é aí que começaram os meus problemas, porque assim, esse carinha aqui, vulgo celular, vulgo rede social de forma geral, ele é imprescindível para nossa vida hoje. A gente paga as coisas com ele, a gente conversa com as pessoas, a gente mata a saudade, enfim, eu tô morando no Rio Grande do Sul, né? Minha família mora em Minas Gerais, então eu consigo ver meus sobrinhos crescendo através do celular, eu consigo falar com os meus pais, consigo falar com os meus amigos, consigo me atualizar do que está acontecendo a partir desse negocinho aqui. Então isso é uma bênção, tipo assim, literalmente é uma bênção. Só que o que eu tava percebendo, né, de forma geral assim, é que eu particularmente estava transformando algo que é uma bênção em uma maldição para minha vida, sabe? Porque eu não estava com controle mais em relação às redes sociais, eu estava usando assim desenfreadamente. Um adendo em relação a mim especificamente assim, que como eu me mudei para cá, né, vão fazer dois meses agora. Para mim é um pouco mais tava né, um pouco mais difícil assim, porque no início de adaptação acaba que eu tendo a, isso foi em outros lugares que eu já passei algumas temporadas assim, eu tendo a me enfiar no telefone com a justificativa que eu tô com a minha família para ver, só que acaba que o tempo mesmo que eu falo com a minha família ele é rápido ali, né, porque tá todo mundo na correria, trabalhando, vivendo, enfim. E aí eu gastava mais tempo, tipo, consumindo conteúdo do que propriamente dito, usando aquele tempo ali como tempo de qualidade, enfim. Então, era só uma desculpa, tô usando mais aqui e tal. Só que era mais uma fuga do que tudo. Então, eu me via justamente nesse lugar, sabe? Fugindo do que eu precisava fazer, do que eu precisava discorrer atrás, devido à rede social. E aí eu tava sentindo, assim, no meu espírito, Deus falar comigo, literalmente, assim, para eu poder... tirar 30 dias, assim, sem as redes sociais, sabe? Tipo assim, sem o Instagram. Claro que isso é um dos pontos, tem vários outros pontos, né? O gatilho da comparação, que tava muito forte pra mim, tipo assim, ficar olhando e automaticamente você ir se comparando. Aí tem gente que você nem conhece, que você entrava lá, aí você via, tipo, nossa, mas fulano bem mais novo que eu, já casou, já fez não sei o quê, parará, parará. Isso é automático, é uma parada, tipo, que eu não conseguia controlar, eu simplesmente me via fazendo. Quando eu me dava por mim, eu já tava, tipo, nossa, entrando numa bad ali, por gente que eu nem conheço. Então, tipo assim, loucura demais. E fora que eu já tô, né, tipo assim, nesse processo de seguir poucas pessoas, mas não por tipo, ai, você quer ser famoso, mostrar que segue poucas pessoas, não. É por causa da quantidade de conteúdo que eu tinha para consumir. Aí eu precisava reduzir, porque eu não conseguia consumir o conteúdo daquelas pessoas, então não fazia sentido eu ter todas aquelas pessoas ali, e não era por uma questão de, ai, metido, nada disso, era realmente por essa questão minha emocional, da minha cabeça. E aí eu tive esses surtos assim, né, tive essas vibes assim de parar de seguir, parará e tal. Só que depois também eu fui, tipo, fazendo ponderações. Só que um ponto específico que foi muito importante pra mim foi a questão de começar a silenciar. Então, o que acontece? Eu comecei a silenciar os perfis, assim, para que eu não ficasse ali vendo todo aquele conteúdo ali o tempo todo. Porque, sem perceber, eu tava passando o dia ali, tipo assim, consumindo a vida das pessoas. E não é que seja desinteressante a vida das pessoas, não é que eu não queira ver, não tem nada a ver com isso assim, mas é muito uma questão de
do tempo que eu gastava fazendo isso, sabe? Tipo assim, sendo que eu tenho, né? Tem tantas outras coisas que eu preciso fazer e eu desprendia todo o meu tempo vendo a vida das pessoas. Tipo assim, eu ficava olhando a vida das pessoas acontecendo ali, sendo que, como eu falei, não tem problema, a questão toda que eu tava sem controle. Eu ia dormir, antes de dormir, eu tava vendo a vida das pessoas. Eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer era ver a vida das pessoas. Inclusive, um vídeo que eu gravei no Instagram era justamente falando sobre isso, sobre a questão de que a gente tem a água boa, que é pra gente beber, né, que faz bem pro nosso corpo, e nesse caso eu fiz uma analogia com a Bíblia, então a Bíblia era essa água boa, só que eu acordava todas as manhãs, às vezes de beber da água boa, eu bebia dessa água aqui, então era a água que eu bebia de forma imediata. E aí a questão toda é que eu não posso ser contra as redes sociais, porque, como eu falei no início, é o que nós temos na nossa geração, é o que eu acho que vai fazer com que o evangelho chegue a muitas pessoas. Muitas pessoas hoje têm muitos testemunhos e encontram Jesus a partir das redes sociais, então é uma hipocrisia e é uma infantilidade minha dizer parem de usar as redes sociais. Mas ao mesmo tempo também, em contrapartida, a gente precisa de achar um equilíbrio, a gente precisa de olhar cada um para si e achar um equilíbrio. E como eu falei, eu senti que Deus estava me chamando esses 30 dias assim para poder tirar, e eu não quis fazer nenhum propósito assim, tipo, vou fazer um propósito com Deus, um voto de 30 dias e tal, para que eu não entre em rede social, porque o que eu entendi em Deus foi que Ele não estava me chamando para poder largar as redes sociais ou então tirar 30 dias, como eu já fiz, não 30, mas fiz outros períodos assim sem rede social, e depois eu volto pior, sabe? Tipo assim, eu volto mais viciado ainda. Mas eu sentia que Deus estava me chamando para esse lugar para poder justamente conseguir parar, assim, dar uma desintoxicada, limpar minha mente, limpar meu coração e conseguir achar um equilíbrio, porque eu vejo que Deus quer nos chamar para o uso, mas o uso equilibrado, sabe? Não um uso desordenado. Na verdade, qualquer coisa que a gente faça desordenadamente, né, sem direções claras ali, é prejudicial. Se você come demais, é muito ruim. Se você come de menos, também é ruim. Então, é realmente achar um equilíbrio ali do que é importante para você. E aí, nessa caminhada, eu comecei a... Gente, eu vou conferir se a blusa dá pra usar de novo. Dá. Não sei quem faz isso, mas eu faço, tipo, né, usar uma vez e lavar, né? Tá, só uma pausa dramática, mas vamos lá. Então, eu tenho tentado achar em Deus esse equilíbrio. Não, quebrei o clima do vídeo, né? Mas tudo bem, vai assim mesmo, que eu não vou ficar editando vídeo igual um louco, não. E aí eu comecei a enxergar por essa perspectiva. Então, qual que é a minha vibe agora, né? O que eu tenho pensado? Eu tenho pensado em achar equilíbrios. Mas aí eu vou confessar alguma coisa para vocês também. Nesses 30 dias, eu trabalho hoje com as redes sociais. Não só as minhas redes sociais, mas as redes sociais hoje lá da igreja, dos projetos sociais, enfim, da juventude. Então, eu trabalho com as redes sociais. Eu estou ali produzindo conteúdo, fazendo alguma coisa de alguma forma. Então, esses 30 dias eu não fiquei totalmente off, porque acabava que através das redes sociais alguma coisa eu consumia de alguma forma. Só que a maior mudança que eu percebi assim é o uso profissional, literal profissional, e o uso para entretenimento, para poder ocupar o meu tempo. Por quê? Confesso que no finalzinho agora, tipo nessa última semana assim, eu comecei a rolar mais o feed assim das redes sociais que eu tava trabalhando. O meu eu não abri nesse período, eu não abri direct, não postei nada. Literalmente assim, deu uma descarregada, mas o da igreja dos projetos acabava que às vezes eu rolava o feed ali, claro que era muito conteúdo de igreja assim, mas ainda assim eu me via muitas vezes ali, opa, tá demais, já vi 2 vídeos, tipo, já deu o suficiente, já posso parar, já não preciso de ver o terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim, de continuar nesse limbo ali que vai gerando automaticamente. E então, eu me vi literalmente nesse lugar assim, de achar um equilíbrio e ver como que é diferente eu ter um uso profissional, eu entrar ali para postar o que eu tenho que postar, para poder ver um vídeo que eu vou fazer e tal, e sair fora, do que eu acordar com o celular na mão, eu dormir com o celular na mão, eu ir pro banheiro com o celular na mão, embora eu faça isso ainda, mas eu vou talvez assistir um vídeo, alguma coisa nesse sentido assim, que seja mais produtivo, né, que de alguma forma me acrescente algo. E eu vi também tantas coisas que eu preciso fazer que eu não estou conseguindo fazer devido ao tempo que as redes sociais me roubam. Na verdade, eles não me roubam, né? Eu entrego na mão deles. Então, eu entrego para as redes sociais o meu tempo. E aí, pensando sobre tudo isso, essa semana, né, quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente eu já vou estar voltando com as redes sociais. Só que eu quero voltar de uma forma bem consciente, assim, sabe? Tipo,
E um ponto, deixa eu só dando uma pausa aqui, o ponto que eu falei sobre a questão de eu não ter feito um voto, de eu não ter feito tipo um propósito para poder parar 30 dias, foi porque eu senti Deus me chamando para esse tempo, eu senti Deus falando comigo, olha, Natanael, 30 dias aí, pô, 30 dias sem você poder refletir nas coisas e tal. E aí eu falei, eu não vou fazer um voto porque a gente faz o voto muitas vezes pra quê? Pra temer a Deus, né? Pra poder ficar com medo, pra não quebrar, pra que tipo a espiritualizar a parada. Só que eu senti, eu e Deus, a gente tá num relacionamento. Ele só falou comigo, tipo, um exemplo, né? Eu não gosto que você faz isso, não quero que você faça isso agora. Beleza, se desagrada ele, ou então se eu vejo que isso está me afastando dele de alguma forma, então eu só vou parar, eu não preciso fazer um voto, colocar um peso em cima para poder, tipo, ai, pra eu cumprir, para não sei o quê. Eu não preciso disso, eu preciso realmente, tá, é isso que o senhor tá entendendo agora, eu vou obedecer. E tem sido muito bom, eu até pensei esses dias, falei, mano, acho que eu precisava ficar mais tempo, só que acaba também que eu percebo que a minha questão é aprender um equilíbrio, sabe? Não deixar que isso daqui se torne o meu Senhor, não deixar que isso aqui me governe, não deixar que, uma coisa que eu vi um pastor falando esses dias, ele falando assim que a gente entra e a gente precisa ser intencional quando a gente entra. Então, as pessoas que a gente segue, obviamente, onde eu vou consumir um conteúdo, por exemplo, eu vou entrar agora para entretenimento. Acho que não tem problema. Você vai entrar ali, só que você vai delimitar, tipo, 15 minutos, coloca um despertador, vou gastar 15 minutos aqui. Pronto, acabou, fechou, não vou mais entreter hoje aqui com a internet. Eu posso entrar para poder ser intencional. Deixa eu ver o que aquele pastor, o que aquela pessoa que eu admiro, que postam coisas que realmente me edificam, eu vou no perfil dessa pessoa e vou ver o que ela está falando, entende? Eu não vou, tipo, deixar acontecer para, se o algoritmo quiser, ele me entregar algo que me edifique, mas eu me antecipo e eu já sou o senhor do meu celular, senhor das minhas redes sociais, eu governo sobre isso e isso não me governa, entende? Então eu domino sobre isso, mas isso não me domina. E aí eu vi ele falando sobre isso, eu achei super interessante, falei, realmente, eu preciso parar de deixar o algoritmo me entregar o que ele quiser, porque ele vai me entregando o que ele quer, vai me entregando. E uma coisa, gente, que, assim, é um absurdo, é uma loucura, e rede social é infinito, tipo assim, não tem fim. Se você se propor o dia inteiro a passar ali vendo vídeos, seja no TikTok, seja no Short, seja no Instagram, é uma loucura o quanto ele tem conteúdo para te entregar. E sempre do mesmo nicho, assim, é um absurdo isso. Então é um buraco que não tem fim, ele vai sempre te entregar aquela dopamina barata ali para você se manter entretido. E quando você chega no final, você não lembra nem do primeiro vídeo que você viu, você não lembra daquele vídeo no meio de tantas coisas, às vezes fúteis, assim, que você viu ali, você não consegue lembrar de um que realmente falou o seu coração e que mudou alguma coisa em você, assim. Então, eu acho, assim, que o rolê principal é a gente conseguir encontrar um equilíbrio e nos tornar senhor daquilo que tem dominado a nossa vida, sabe? Que é o nosso desafio, assim, que particularmente é o meu desafio, assim. E com tudo isso, e aí, por exemplo, eu quero... Eu tô nesse dilema agora, desde quando eu saí de Minas Gerais, né? Como eu falei, vão fazer 3 meses que eu tô aqui, de começar uma pós-graduação, ou seria uma graduação, enfim, eu não sei. Mas aí eu tô com planos agora de começar a minha segunda faculdade. Só que aí voltado mais para teologia, porque eu tenho pregado em alguns lugares, eu componho canções, inclusive nesse período também que eu tava, a gente compôs uma canção pra gente gravar daqui um tempo, que também é outro projeto que depois eu posso contar pra vocês. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo nesse período. Escrevi um livro com meu pastor, tipo assim, então tem um livretinho assim que vai sair com 20 e poucas páginas ali, 20 e poucas páginas não, vai dar umas 40 páginas mais ou menos, que vai sair também, o meu livro que estava no forno também, tipo assim, terminei, já mandou pra editora. Então, assim, muitas coisas que estavam estacionadas assim, que eu vi que o meu tempo estava sendo sugado pelas redes sociais. E é por isso que eu falei, eu pensei, tipo, nossa, na correria que eu tô agora, eu não consigo fazer uma outra faculdade. Obviamente que seria AD, né, que eu não mais, por enquanto, voltaria para uma universidade, poder sentar na cadeira ali, ficar ali. Eu preciso dessa flexibilidade, de estudar de qualquer lugar, de conseguir desenvolver de qualquer lugar, por causa da missão também, né, por causa do rolê todo que exige, assim. Mas, e aí eu queria começar a segunda graduação, então a pós-graduação era algo que estava no meu coração. E aí eu tava pensando, tipo assim, nossa, eu falo que eu não tenho tempo, eu tô na correria, eu tô sem tempo, tô não sei o que, tô sem tempo, tô sem tempo. Só que a verdade verdadeira não é que eu tô sem tempo, sabe? A verdade é que o meu tempo tá mal administrado, porque quando eu vou parar pra ver tudo que eu tô fazendo, o tempo que eu tô gastando em rede social, mano, daria tranquilo pra eu poder estudar 1 horinha por dia. Daria tranquilo pra eu estudar 2 horinhas por dia ali
e estudar e evoluir minha mente, alguma coisa. Só que eu passo tranquilamente, né, passava 2 horas nas redes sociais, tipo, consumindo ali um conteúdo que, e repito, não é que não agregue. É bom, gente, é entretenimento, ver uns memes, ver, tipo, um contexto de igreja. É muito legal isso, mas a questão toda é que uma coisa é você delimitar um tempo e passar 15 minutos entretendo sua mente. Tudo bem, eu acho que tá tudo certo. A questão toda é como eu estava, tipo, passando... Uau, horas, tipo assim, somadas, né? Obviamente não era ininterruptas, mas horas, da parte da manhã, da parte da noite, ainda no período da tarde, consumindo isso. Não faz o menor sentido eu fazer isso. É a mesma coisa de eu saber que algo tá me fazendo mal, mas eu continuo, tá tudo bem, eu vou continuar. Não faz sentido. E eu fiquei pensando, mano, se eu deslocar essa energia que eu tenho gasto para poder ver as redes sociais e tal, para poder estudar, para fazer essa segunda graduação, que o meu ponto nem era fazer ou não, porque é algo que eu quero fazer, que ou seria, né, teologia, ou seria uma pós, para quem não sabe, né, eu sou advogado formado em Direito, então seria uma pós do Direito da Criança e Adolescente, que era o que eu queria muito fazer também, que são projetos que a gente vai desenvolver por agora também, ou uma pós em Missiologia, para que eu pudesse aprofundar mais a missão, entender a questão mais histórica, enfim, a questão mais técnica assim, da missão de forma geral, ou seria Teologia, né, que me daria mais know-how assim, para pegar, para poder produzir conteúdo para a internet, para também liderar, enfim, para todas essas questões assim que a teologia ela pode acrescentar, né, o conhecimento ali sobre Deus, sobre quem Ele é, enfim, um aprofundamento sobre essas questões assim, mais teológicas mesmo. Então eu fiquei pensando, mano, o meu ponto não é que eu tô sem tempo, sabe? Meu ponto é que eu não estou organizando o meu tempo e eu estou entregando o meu tempo pro nada. Tipo assim, literalmente pro nada. Porque no final das contas, eu não abro minha mente, não expando, continuo aqui consumindo conteúdo, aprendo uma coisinha ou outra ali, mas nada de relevante assim. Enfim, então eu não terminei de arrumar, né? Provavelmente eu não vou seguir o vídeo até eu finalizar a arrumação aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo é... A gente precisa repensar, sabe? E de forma alguma, como eu disse e repito, não é uma campanha para que nós paremos de usar redes sociais, não é uma campanha para que a gente abandone as redes sociais, mas é uma campanha, mas é uma fala, é um vídeo para a gente trazer o nosso coração para esse lugar, sabe? Trazer a consciência do nosso coração para esse lugar, de onde muitas vezes o Senhor está nos chamando, sabe? Que é para usar as coisas com consciência, para poder não deixar que isso nos domine, mas que nós possamos dominar todas as coisas, que nós possamos dominar isso que tem vindo sobre o nosso coração, sabe? E eu quero encorajar você também, eu não sei como tem sido sua rotina, como tem sido o seu tempo, o que você tem feito do seu tempo, mas eu sei que todos nós, a nossa geração, de forma geral, a gente provavelmente tem usado de uma forma exacerbada assim, as redes sociais e talvez seja importante a gente dar uma pausa, assim, sabe? A gente dar uma desintoxicada e conseguir equilibrar as coisas para que seja de uma forma saudável o uso, não seja de uma forma que nos mate. E como eu falei, né, tantos fatores estão no nosso coração, a comparação, gatilhos às vezes para pecados, lembranças daquilo que a gente não precisava ficar lembrando, mas a gente fica entrando lá, fica remoendo, lembrando de alguma forma, problemas talvez que a gente nem tem, a gente absorve de outras pessoas, porque se a gente não tivesse visto, a gente nem ficaria sabendo, então automaticamente a gente não estaria envolvido com aquilo de alguma forma, não estaria passando por aquilo, enfim. Então são tantas coisas que hoje, da forma que a gente está usando, muitas vezes está sendo prejudicial. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu tendo também agora a produzir talvez conteúdos mais longos, não vou fazer promessa nenhuma de semana que vem tem vídeo, não sei o que, vou deixando as coisas acontecerem, mas eu quero, tipo assim, produzir conteúdos mais longos, até porque eu acho que um ponto que me pegou também foi que eu não tava vendo séries, não tava vendo filmes, porque eu não tava com paciência de assistir nada que tivesse mais de 15 minutos ali, mais de 10 minutos, estava me estressando. Então, eu precisava assistir um filme para quê? Para aperfeiçoar o inglês, para poder abrir o meu listening, para que eu pudesse melhorar o meu inglês, ou ver novas palavras, enfim. Eu não estava conseguindo fazer nem isso, porque eu estava acostumado com 10 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, o máximo, assim, para poder consumir. E eu percebi também que eu precisava de consumir conteúdos mais longos, né, para que eu pudesse realmente parar com esse vício, literalmente, é o vício, não tem outra palavra, o vício, largar esse vício, assim, e não ficar tão dependente dessa forma. E aí, eu vou produzir talvez conteúdos mais longos, não tão longos assim, obviamente, no Instagram, mas um pouco mais longos.
E também produzir conteúdos mais longos aqui também no YouTube, longos que eu falo 20 minutos ali e tal, para que eu não seja simplesmente aquele que fala, gente, dá uma pausa, não sei o quê, mas ao mesmo tempo também entrega só a dopamina barata ali de alguma forma. Claro que eu não sou contra isso, mas eu uso exacerbado, eu uso extra, né? Eu uso a mais, assim. Então é isso, eu espero que esse vídeo, eu compartilhando isso de alguma forma, tenha abençoado vocês. Eu quero, obviamente, trazer conteúdo sobre os projetos missionários. A gente vai começar agora uma visita, provavelmente em casas lares aqui na cidade. A gente está organizando a parte de documentos, se organizando nesse sentido. Eu estou com muita expectativa. Também tem um projeto de música novo que a gente está trabalhando nele, que eu também quero em breve compartilhar com vocês. Enfim, muita coisa acontecendo e eu quero compartilhar isso com vocês, que, né, como está sendo a minha vida missionária nesse sentido. Também os livros, né, que tá para lançar agora, eu quero trazer para vocês aqui. E gostaria de pedir mesmo, realmente, você que veio até aqui, para você se inscrever aqui. Parece boba, parece bobeira, mas eu preciso de 1000 inscritos pro meu canal começar a monetizar, para eu começar a entregar para mais gente, enfim, todo um ciclo e obviamente possivelmente futuramente conseguir fazer renda através do canal também para estar em missão e financiar os projetos missionários. Então eu gostaria de convidar você a fazer parte, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe também que tá um pouco viciadinho em rede social, e me siga lá também no Instagram, Natanael Dutra. A gente vai trocando essa ideia e eu vou para cá que eu tenho que terminar de arrumar essa bagunça que eu estou procrastinando há muito tempo. E graças a Deus, como meu celular ficar quietinho ali, eu vou focar no que eu tenho que fazer. E é isso, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, tchau.